Hoje eu quero mostrar para vocês uma automação que eu fiz que está rodando dentro de uma clínica e o intuito dela é ajudar o médico, dono dessa clínica, a entender um pouco melhor sobre os pacientes que ele atende, tanto para melhorar campanhas de tráfego que ele faz, né, campanhas de marketing, quanto para melhorar processos internos relacionados ao atendimento ao cliente, com o intuito de aperfeiçoar também o número de indicações. Então, vamos aqui para minha tela, que eu já vou mostrar para vocês, primeiro falando qual que é o problema. Aqui está como problema 1, porque essa na verdade foi uma aula que eu fui convidado a dar para médicos que eram interessados em tecnologia. Então estou pegando só aqui a parte dessa automação específica que eu mostrei para eles. E basicamente, primeiro a gente vai entender o problema e depois qual é a solução que eu desenvolvi. O problema é, embora essa clínica realizasse campanhas de tráfego pago há mais de um ano, ela enfrentava dificuldades para entender a origem dos pacientes e calcular efetivamente a conversão dessas campanhas. Então, basicamente, só para vocês entenderem aqui um pouco, eu peguei do Google Imagens, né, uma imagem de uma campanha aí de tráfego. Se você não entende, eu vou explicar aqui de forma rápida mais ou menos como funciona. Então, a gente tem três características importantes da gente ver quando a gente está olhando uma campanha de tráfego pelo Google, que são as impressões, que estão em vermelho, os cliques, que estão em amarelo, e as conversões, que estão em verde. Basicamente, essas impressões são o número de vezes que o anúncio apareceu para alguém no Google, né? Então, como aqui é uma clínica oftalmológica, e era uma página que eles tinham que era voltada especificamente ali para a captação de pacientes que tinham a catarata, não necessariamente os pacientes tinham, né, mas eram pacientes que estavam procurando sobre o assunto. Esse aqui seria, né, não é dados reais, mas seria o número de pessoas que o anúncio da página apareceu para que elas clicassem, né? Em amarelo a gente tem os cliques, então são o número de pessoas que de fato clicaram para entrar dentro do site. E em verde a gente tem as conversões, que nada mais são do que uma definição que o próprio dono do negócio escolhe, né, ou quem está fazendo a configuração aqui do tráfego, escolhe para contar como uma conversão ou não. Se a gente está pensando, por exemplo, em um e-commerce, né, que realiza vendas online, as conversões poderiam ser a compra de um determinado produto. Para um médico, né, para uma clínica, para um consultório, a conversão seria o paciente ir na consulta e realizar o atendimento, né? E daí aqui a gente tem um problema, porque o Google não consegue fazer esse tipo de captação, né? O número de impressões, que são quantas vezes o anúncio apareceu, e o número de cliques, isso ele consegue fazer tranquilamente. E se a gente tivesse um e-commerce, a gente também conseguiria captar o número de pessoas que compraram um produto pela nossa página. Só que no caso de um médico, quando o cliente ele tem que ir lá dentro da clínica, isso deveria ser colocado de forma manual, né? Pô, a gente teve um cliente que foi lá e a gente vai colocar aqui para o Google fazer essa conversão. Como a gente não consegue fazer isso dentro de um site, o que tinha sido colocado para ele era o clique para ir para o WhatsApp, para mandar uma mensagem e marcar uma consulta. E aí aqui a gente tem um problema, né? Que é uh, o paciente ele poderia clicar para ir para o WhatsApp e poderia não mandar mensagem, ou ele poderia entrar no WhatsApp, mandar uma mensagem e não marcar uma consulta. Ele também poderia marcar uma consulta e não comparecer, ou ele poderia marcar consulta e comparecer. E a gente só quer esse número, né? O número de pessoas que de fato compareceram. Então, o que esse médico tinha era um número de conversões muito maior do que o que de fato era uma conversão válida para ele, que era o número de pessoas que clicavam para mandar uma mensagem. Só que a gente queria o número de pessoas que de fato foram consultar. Então, voltando aqui para a apresentação, qual que seria, né, uma possível solução que a gente tem para esse problema? A primeira coisa é identificar a origem desse paciente. Então, a gente tem que registrar como o paciente descobriu a clínica no dia da consulta. O segundo ponto seria escolher o melhor momento para fazer isso. Então, a gente decide coletar essa informação do paciente durante a consulta, após a consulta, antes da consulta. A gente vai fazer essa coleta de forma pessoal, né, pessoalmente, via formulário ou por telefone. Então a gente tinha que escolher alguma forma de fazer essa captação, mas fato é, a gente tem que captar essa informação. E o terceiro ponto é minimizar o trabalho adicional. A gente tem que garantir que o processo de coleta dessas informações cause o menor impacto possível na rotina das secretárias e do médico. A gente não pode deixar com que essa coleta de informações atrapalhe ali o dia a dia deles, né? Então, para mostrar aqui para vocês, esse daqui é o fluxo que eu construí e apresentei para ele e depois fiz o desenvolvimento da automação e que eu também vou mostrar para vocês aqui ao final do vídeo, né? Então, basicamente, são 5 fluxos para poder resolver esse problema, tá? O primeiro fluxo, ele nada mais é do que um formulário em que a gente vai colocar o nome e o WhatsApp do paciente que foi consultado.
A gente vai verificar se esse paciente existe dentro de um determinado banco de dados e se ele já existir, se ele for cadastrado, a gente vai atualizar a data da última consulta. Se ele não existir, a gente vai salvar esse paciente dentro do banco de dados, tá? A gente vai salvar o nome, o WhatsApp e a data atual como data da última consulta. A gente decidiu, né, eu decidi fazer essa bifurcação porque a gente pode criar outras automações depois. Um exemplo seria enviar uma mensagem para esse paciente depois que faz 1 ano da última consulta. Como aqui a gente está trabalhando com uma clínica oftalmológica, e o ideal seria que todo mundo fosse, né, num oftalmologista 1 vez ao ano, a gente consegue fazer esse tipo de automação tendo apenas esse único fluxo, né? Então, só para mostrar aqui para vocês, esse aqui é o formulário que o médico tem que preencher. Aqui a única coisa que eu fiz foi tirar a logo, né, e os nomes da clínica só para não fazer a exposição. Mas é extremamente simples. Ele tem que preencher o nome completo do paciente e o WhatsApp, tá? Esse fluxo 1 é o único trabalho que o médico ou a secretária vai ter para que todos esses fluxos funcionem. O restante é tudo de forma automática, tá? O segundo fluxo, ele faz o envio de formulários para os pacientes. Lembram ali que a gente tinha falado sobre a solução e escolher o melhor momento? A gente decidiu fazer por meio de envio de formulários após a consulta, no dia seguinte à consulta. Isso aqui a gente pode até estudar para ver se é a melhor forma ou não, mas é a forma como a gente decidiu fazer nesse momento. Então, todos os dias, um fluxo é ativado às 10 horas da manhã, de forma totalmente automática. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ele funciona. E ele vai buscar todos os pacientes que foram atendidos no dia anterior. Ele sabe isso pela data, né, da última consulta. E depois disso, ele vai fazer um envio de um formulário para todos esses pacientes, via WhatsApp. Só para mostrar aqui para vocês, eu tenho um artigo no LinkedIn que eu tinha escrito mostrando como a automação funciona. E essa daqui basicamente é a mensagem que chega, tá? Então, chega aqui uma mensagem com um formulário e aparece: Bom dia, Matheus Ribeiro. Ele pega o seu nome, o nome que você cadastrou ali dentro do prontuário e coloca dentro dessa mensagem para dar um certo tom de pessoalidade, né? Espero que tenha tido um ótimo atendimento ontem. Para continuarmos melhorando nossos serviços, poderia nos ajudar preenchendo este rápido formulário? Leva menos de 40 segundos, é totalmente anônimo e será de grande ajuda para identificarmos onde podemos melhorar ou o que já estamos fazendo bem. E aí aqui tem o link do formulário, ou ele clica no link, ou ele clica aqui em cima, né, como qualquer link de WhatsApp. Agradecemos sua colaboração e o nome aqui da clínica, né? Então, esse seria o segundo fluxo, o fluxo de envio de formulário para todos os pacientes que foram atendidos no dia anterior. O terceiro fluxo é extremamente simples, a gente só vai pegar as respostas dos pacientes a esse formulário e salvar dentro de um banco de dados. Então, só mostrando aqui para vocês como a gente fez a construção desse formulário. De novo, ele pode ser melhorado, isso aqui é apenas um MVP que a gente já está rodando tem 3 semanas, tá? E basicamente aqui ele fala um pouco sobre o que é esse formulário e aqui tem as perguntas, né? Então, como você descobriu a clínica? Foi pelo Google, Instagram, indicação de amigo ou familiar? Já era um paciente da clínica ou outros, né? E aqui a gente sabe, se o paciente clicar em Google, por exemplo, provavelmente ele veio de uma campanha do Google. Se for do Instagram, pode ser de alguma campanha realizada pelo Instagram. Se for indicação ou se já era paciente da clínica. Esse de baixo é como ele marcou a consulta. Esse médico ele já tinha um site dentro do Google há muitos anos. Então, muitos pacientes descobriram a clínica pelo Google, mas realizavam ligação telefônica e não marcavam pelo WhatsApp. Se esse paciente ele marcava isso daqui, se esse paciente ele marca isso daqui, a gente sabe que não foi por uma campanha do Google, porque dentro do site que ele faz tráfego não tem ligação telefônica, tem somente o número de WhatsApp. Então, se ele realizasse esse tipo de marcação, a gente sabe que de fato ele veio por uma campanha do Google e a gente consegue contabilizar melhor as conversões e ver se o custo que ele está tendo nessa campanha é de fato interessante ou não, né? Para aumentar o custo, diminuir o custo, parar com as campanhas, investir mais, e daí ele consegue tomar uma decisão com base nisso, tá? Depois vem como você avaliaria o atendimento recebido, nota de 1 a 5. Todos esses têm um asterisco no final, então são campos obrigatórios, e daí a gente tem 2 campos que não são obrigatórios. A maioria dos pacientes acabam não preenchendo, tá? Esses 2 campos aqui, porque dá trabalho, né? Você tem que digitar. Então, para evitar a gente ter menos respostas ainda, a gente colocou como opcionais, tá? Então, se tem algo que pode ser melhorado dentro da clínica ou o que mais gostou do atendimento. E por fim, se recomendaria a clínica para outras pessoas ou não, pensando no número de indicações, né? Depois, a gente tem o quarto e o quinto fluxo. Esses são os fluxos que de fato agregam valor ali para dentro da clínica.
O fluxo 4 ele ativa todos os sábados às 16 horas, então ali próximo do final da tarde. Ele busca todas as respostas no banco de dados N2, que é o banco de dados em que a gente tem as respostas dos pacientes, gera um relatório com as informações que os pacientes responderam e faz o envio desse relatório para o WhatsApp do dono da clínica, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, eu peguei o PDF do template de relatório que eu utilizo, aqui eu só tirei o logo da clínica e outras informações, né, para evitar a exposição, mas basicamente, se você for observar, esse template tem várias variáveis, então aqui, por exemplo, tem o weekdays, aqui também tem o weekdays, no resumo executivo a gente tem o número de pacientes que foram atendidos na semana, o percentual de pacientes que responderam ao formulário, total de pacientes que responderam ao formulário, e ele é todo cheio dessas variáveis. O que a gente faz nesse fluxo, basicamente, é pegar todas essas variáveis e substituir de forma automática, né? O fluxo ele faz isso automaticamente. E daí a gente sabe, por exemplo, que na semana do dia 8 ao dia 14, na clínica foram atendidos 79 pacientes. Desses, somente 24,05%, que corresponde a 19 pacientes, preencheram o formulário. E aí aqui a gente já tem um ponto, né? Muitos pacientes não respondem ao formulário. Será que a mensagem que está chegando pelo WhatsApp não está convencendo eles a responder? Ou será que o médico ele tem que tentar fazer uma força ali na consulta, falando que esse formulário vai chegar para que eles respondam, né? Então talvez o intuito seja agora tentar trabalhar para ter um número maior de respostas. Aqui a gente está tendo 1/4 dos pacientes atendidos respondendo. O máximo que a gente teve nessas 3 semanas foram 33% dos pacientes respondendo, tá? E aqui basicamente a gente tem por dia quantos pacientes foram atendidos. Tem dia aqui que ele faz cirurgia, então ele atende menos pacientes, né? Quantos pacientes vieram por cada local. Aqui o Google no momento está 0, porque ele quis parar durante esse mês, antes da gente fazer a implementação do fluxo de automação. E depois, quando a gente já tiver o fluxo funcionando direitinho, que agora já está, a gente volta a fazer essas campanhas de marketing e ver se a gente começa a ter de fato uma captação maior pelo Google, né? Então aqui a gente já sabe que a maior parte dos pacientes vem por indicação. Muitos pacientes acabaram marcando pelo WhatsApp, a maioria também. Nota dos pacientes, um marcou 3 estrelas, 2 marcaram 4 e a maioria que respondeu marcou 5 estrelas. Esse é um outro ponto bem interessante. O como podemos melhorar e o elogio sobre o atendimento, eu fiz o desenvolvimento com inteligência artificial. Então, vamos supor aqui que 20 pacientes responderam. Se esses 20 pacientes eles respondem esses campos que são abertos, e eu simplesmente printo essas respostas lá, isso aqui não vai gerar nenhum valor para o médico, porque dificilmente toda semana ele vai ler 20 ou 30 respostas de pacientes ali dentro, né? Apesar da maioria não responder, a gente tem que assumir que isso pode acontecer. Então, eu envio todas as respostas dos campos abertos para uma inteligência artificial. Eu fiz a construção de um agente lá para poder fazer esse resumo das informações e eu printo aqui. Então, como podemos melhorar? A resposta que ele deu foi: a maioria dos pacientes expressou satisfação com o atendimento, afirmando que está ótimo ou perfeito. Se a gente for ver, isso aqui bate com o score, né? A maioria dos pacientes deram 5 estrelas. Algumas sugestões de melhoria incluem a diminuição do tempo de espera e melhoras nos horários de atendimento, além da ideia de ter um espaço para café para os pacientes. Em geral, a percepção é positiva, com poucos apontamentos críticos. Então, provavelmente, esses pontos de melhoria foram dados por pessoas que marcaram ou nota 3 ou nota 4, né? E a gente tem elogios sobre o atendimento, não vou ler aqui também, mas basicamente ele pega tudo que foi elogiado e faz um resumo ali para o médico, tá? Voltando aqui agora para os fluxos, esse fluxo 5 eu ainda não terminei de fazer, tá? Então ele ainda não está funcionando, até porque o médico decidiu parar com a campanha de Google nesse mês. Mas a ideia é que seja um fluxo que seja ativado sempre no primeiro dia do mês. Ele vai fazer um resumo mensal, ao invés de um resumo semanal, como é feito no fluxo 4, mas vai adicionar também dados do Google Ads, né? Então, ele conseguiria ter ali dentro desse relatório, sem ter que passar por outra pessoa, ou sem ter que abrir ali a plataforma do Google para saber quanto que ele gastou, quantas impressões teve, quantos cliques tiveram, quantas foram as conversões e comparar diretamente com as conversões que a gente tem ali, que são as conversões verdadeiras. E lembrando, todos esses fluxos são enviados diretamente via WhatsApp como PDF para o dono da clínica, tá? Por fim, eu quero mostrar aqui para vocês esses fluxos, tá? E como que eu fiz a construção. Então, eu estou utilizando uma plataforma chamada N8N. Essa plataforma é basicamente uma plataforma de construção de fluxos de automação, em que eu consigo conectar várias plataformas e fazer a construção desses fluxos. E basicamente o que eu fiz é muito parecido com aquele próprio PDF, né?
E hoje é muito fácil você fazer a construção desses fluxos mesmo sem ter conhecimento nenhum em programação. Porque você vai utilizando esses nós e vai conseguindo fazer a construção dos fluxos dessa forma. Pega a informação de um lugar e joga para o outro. Só mostrando para vocês, fazendo um comparativo aqui, o fluxo 1 ele é um formulário em que o médico ou a secretária escreve o nome e o WhatsApp do paciente que foi atendido, né? Basicamente é isso que a gente faz aqui. Esse primeiro nó ele é conectado diretamente com esse formulário. Sempre que o médico ou a secretária clique em enviar, ele vai jogar todas as informações aqui para dentro e vai dar sequência no fluxo. Vai pegar, ver se existe esse usuário dentro do banco de dados, que é exatamente o que a gente faz aqui, verifica a existência. E aí a gente vai ver, esse usuário existe ou não. Se o usuário não existe, a gente vai registrar ele dentro do banco de dados. Se o usuário existe, eu vou pegar a data atual e fazer um update. Vou atualizar a data da última consulta. Basicamente, igual o que a gente tem aqui. O segundo fluxo, ele é um envio de formulário para os pacientes. Então, se a gente for ver, o trigger aqui é um daily trigger. Ele vai ativar todos os dias às 10 horas da manhã. Vai pegar todos os pacientes que foram atendidos no dia anterior e vai fazer um loop para cada um deles. Ou seja, ele vai pegar o primeiro paciente e vai ver se ele já enviou uma mensagem ou não. Isso aqui é algo que eu tinha feito, porque esse daily trigger do N8N tinha dias que ele estava sendo ativado duas vezes, né? Uma 10 horas e outra 10 e 1, por algum motivo. Então, isso aqui foi a forma que eu achei de solucionar o problema. Eu vejo se uma mensagem já foi enviada para esse paciente. Se não foi, ele vai enviar a mensagem. E aí ele vai atualizar no banco de dados que a mensagem foi enviada. Se já foi enviada, ele vai simplesmente passar aqui pelo false e não vai enviar mais mensagem nenhuma, né? Para a gente não ter duplicatas de formulários chegando para os pacientes. Então ele vai pegar e vai fazer o loop. Para todos os pacientes que foram atendidos no dia anterior, ele vai enviar aquela mensagem que a gente tem aqui com o link do formulário e colocando o nome do paciente ali na mensagem de forma automática. Quando ele termina de fazer todo esse fluxo, rodar por todos os pacientes, ele vai vir aqui para a parte de cima e vai fazer um envio de uma mensagem para o dono da clínica. Simplesmente ele vai enviar uma mensagem. Olha, terminamos de enviar todos os formulários para os pacientes atendidos no dia de ontem e foram enviados ao total X formulários. E ele vai avisar para o médico quantos formulários foram enviados, tá? O terceiro fluxo é extremamente simples também. Ele é ativado sempre que um paciente ele preenche esse formulário aqui. E aí ele basicamente pega as respostas, transforma em dados legíveis. Isso aqui acontece porque aqui a gente tem alguns checkbox, né? E quando alguém responde aqui um checkbox, ele não chega como Google, não chega como Instagram, não chega como indicação de um amigo ou familiar. Ele chega como o ID da caixa que foi escolhida, né? Então aqui eu tive que fazer o tratamento desse dado. E aí eu peguei qual que é o ID para Google que ele tem. E aí eu consigo ver pelo ID que chega, né? E aí eu quero transformar. Se for o ID do Google, vai salvar como Google. Se for o ID do Instagram, vai salvar como Instagram. E eu faço isso tudo para todos esses campos aqui, tá bom? E aí depois eu só salvo dentro do banco de dados e é isso. E aí eu tenho todas as respostas dos pacientes salvos. E agora, só para terminar, a gente tem o último fluxo. Espero que vocês não se assustem com isso. Mas é o fluxo da geração do relatório semanal. Ele é um pouco maior, mas eu já vou explicar para vocês como que ele funciona, tá? Então, basicamente, ele é ativado semanalmente aos sábados, e daí eu coloquei para ele ser ativado. Se a gente clicar aqui no trigger, a gente consegue ver, ó, para ele ser ativado às 3 horas da tarde. Na verdade, às 4, tá? Ele aqui está no fuso de Nova York, mas basicamente aqui no Brasil seria 4 horas, no horário de Brasília. Aí ele ativa esse fluxo, faz um edit field só pra gente pegar direitinho quais são as semanas, né, quais são os dias referentes à semana, e daí ele pega um nó do Google Drive. Esse meu weekly template, ele tá lá no meu Google Drive. Então o que ele faz? Ele duplica esse template e daí aqui a gente vai começar a editar esse template fazendo a substituição das variáveis, tá? Eu pego todos os pacientes que foram cadastrados por esse formulário e aqui embaixo eu pego todos os pacientes que foram que responderam o formulário por aqui. Então a gente tem tanto o número de pacientes que foram atendidos, quanto as respostas deles. E aí essa aqui é a parte grande, que talvez assuste um pouco, mas é extremamente simples, tá? Aqui basicamente eu faço uma contagem. Quantos pacientes foram atendidos no domingo? Só para eu ter esse número, né, salvo. Quantos pacientes foram na segunda? Na terça, na quarta e por aí vai. E a mesma coisa aqui embaixo. Quantos pacientes marcaram que descobriram a clínica pelo Google? Quantos pelo Instagram? Quanto por indicação? Quantos que já eram pacientes? Eu faço isso para tudo que foi respondido, tá? A única diferença aqui são as duas respostas abertas. Então, aqui a primeira eu vou enviar lá para a OpenAI, para um agente que eu fiz dentro do GPT,
para pegar todas essas respostas, né, fazer um resumo para a gente e depois fazer uma atualização no documento que tinha sido duplicado. A mesma coisa para esse de baixo, porque se vocês se lembram, são dois campos abertos. Então, o primeiro, como podemos melhorar, e o segundo, o que mais gostou no atendimento. E é isso que ele faz aqui. Faz o resumo de um e atualiza lá dentro do documento. Faz o resumo do outro e atualiza dentro do documento. E essa substituição, ela é feita por aqui, ó. Tem o nome da variável. E ele simplesmente pega e faz essa substituição, ficando desse jeito, tá? E, por fim, depois que ele termina de fazer isso tudo, ele segue por essa parte de cima para fazer a atualização dos outros campos. Então, por exemplo, fazer update das respostas de appointments, dos scores, das recommendations. E aí, por fim, ele faz o download do arquivo em PDF, faz a extração do arquivo para Base 64, para que eu consiga fazer esse envio via WhatsApp. E depois ele dá um send report para o chefe, para o dono da clínica, né? E aí depois isso aqui é só uma gambiarra que eu fiz, que depois eu tenho que arrumar, porque por algum motivo eu estava passando várias vezes por esse fluxo. Então eu simplesmente peguei e falei, dá um stop quando ele terminar para não gerar vários relatórios, enviar vários relatórios. Então ele sempre retorna erro, apesar de ele conseguir fazer o envio normal e o fluxo rodar de forma normal. Depois eu tenho só que achar uma solução para isso daqui. Mas basicamente é isso. É assim que esses fluxos funcionam, tá? A gente agora consegue entregar mais valor para esse médico, ele consegue entender melhor sobre as suas campanhas depois que a gente colocar para rodar, mas a gente já começa a ter uma ideia muito bem do perfil dos pacientes e outras coisas que ele nunca faz, né? Essa clínica ela tem mais de 20 anos e ele nunca coletava essas informações ali dos pacientes. Então, entendendo um pouco melhor como ele pode melhorar também a clínica, ou o que já é bom, ele consegue melhorar o índice de indicação, que é o melhor tipo de marketing que tem, porque ele é extremamente barato, né? Você não paga nada mais por isso. E a pessoa que recebe a indicação de um determinado produto ou um serviço tende muito mais a comprar esse produto ou serviço porque veio de alguém de confiança, então um familiar ou de um amigo. Converte muito mais do que se você vê um anúncio ali pelo Google ou pelo Instagram, por alguma rede social. Então, a princípio é isso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Comentem aqui embaixo também outras automações ou alguns problemas que vocês tenham para que eu tenha talvez alguma ideia e até mesmo desenvolva alguma automação para resolver esse problema específico. Se inscrevam aqui no canal, eu estou postando bastante automações que eu venho fazendo, utilizando ou não inteligência artificial. Mas a princípio é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.